Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Rapaziada, deixa aquele like maneiro e se você ainda não é inscrito, se inscreva e após se inscrever, clica no sininho que fica ali ao lado para receber as nossas notificações. Posso contar com você? Então tamo junto. Rapaziada, vamos falar um pouquinho aí, eu fiquei um pouco relutante de falar sobre esse assunto, não estava muito afim porque é desgastante e incomoda bastante falar sobre esse assunto, entrevista do Mário Bittencourt, porque é uma coisa maçante, cansativa, ele é uma pessoa extremamente chato, né, de se ouvir, se coloca na entrevista numa posição de que é superior aos outros, é superior ao entrevistador, principalmente é superior à torcida. E esse posicionamento dele de tratar a torcida como se a torcida não tivesse o mínimo de raciocínio para entender ou para interpretar o que ele está querendo dizer, ou até as suas próprias ações, de enxergar o que ele está fazendo, me incomoda bastante. Ele é um presidente que eu nunca, desse tempo que eu acompanho o Fluminense, eu nunca vi um presidente tão desassociado da torcida, que tem tanta vontade, tem um comportamento que repele a torcida do Fluminense para ser participante do clube. Como eu falei algumas vezes, ele é muito beneficiado pela ausência de público nos estádios. Ele não tem esse contato mais próximo com o torcedor, que é a arquibancada atrás, né? Ele não podia estar numa tribuna, ou num camarote, numa cabine de rádio da Flu TV, mesmo assim o torcedor estaria na arquibancada e ele tem esse feedback de que não está agradando. Fica muito fácil ele fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, dentro de seu apartamento ou da sua casa até o clube, o centro de treinamento ou as Laranjeiras, e não tem esse contato. Ele chega nas Laranjeiras e tem um contato com os seus funcionários. Ele chega no centro de treinamento, o Mário chega no centro de treinamento e tem contato com os funcionários, comissão técnica e jogadores. Então ele é cercado nesse momento por bajuladores, por pessoas que dependem dele para sobreviver, para se alimentar, para receber o seu salário mensalmente. Então assim é muito fácil. Ele não tem esse contato. Os treinos não são nas Laranjeiras, onde o sócio pode frequentar, assistir o treino e ter esse contato com ele direto. E sem falar, claro, dos jogos, né? Não tem aquele grito da arquibancada direcionado ao presidente, como é no caso de São Januário, em que tem a sala do presidente perto da beirada do campo, a torcida se direciona para o camarote e faz as suas críticas. Então o Mário não recebe essa crítica. Ele pode muito bem fechar a sua rede social, não ler os comentários, publicar as coisas e não ler o que está escrito em seus comentários. Pode fazer uma entrevista como ele fez ontem com o Penido, claramente uma entrevista, vamos dizer assim, chapa branca, né? Em que o entrevistado não é colocado de encontro à parede, sabe tudo que se vai perguntar e ele faz a resposta da melhor maneira que ele quiser, do que ele acha melhor, e não tem uma réplica, não tem uma entrevista light, tranquila, sem preocupação, que é o melhor cenário para ele, né? E deve ser por isso que ele não cede entrevista para outros canais que querem tanto entrevistá-lo, e ele sabe que esses canais vão colocá-lo numa situação em que ele vai precisar fazer uma ginástica bem mais apurada do que responder sobre a contratação de Rafael Ribeiro. Ele vai precisar fazer um contorcionismo muito grande nesses outros canais, e por isso ele procura sempre um lugar onde que ele possa se sentir mais confortável, como foi no caso ontem na entrevista lá do Penido, em que ele ficou nem superchat, o Mário, no caso o Penido, né? Eu acho que o maior
culpado nisso aí é o próprio apresentador, o dono do canal. Se tem um superchat ali, que a pergunta está colocada ali até de forma educada, e o Penedo não leu, realmente é porque a entrevista tem um viés que não é o viés da torcida, que o torcedor quer ouvir. Aí você vê outros absurdos na entrevista, como um jogador de 25 anos ser contratado para uma equipe sub-23. Como um jogador de 25 anos, que segundo o Mário foi contratado para a equipe de aspirantes, ser anunciado com jogadores para a equipe profissional, como foi o Samuel Xavier, o Wellington. Todo mundo sabe que do Náutico veio o Rafael Ribeiro, veio o Vagninho ia para o Sub-23 e o Rafael Ribeiro ia para profissional. Isso aí GE publicou, geral publicou que o Rafael Ribeiro veio para a equipe profissional. Só que botaram o cara em campo, viram 2 treinos e viram que o cara é um bonde, é horroroso. Aí tem toda aquela engenhosidade, toda aquela ginástica para dizer não, o jogador foi contratado para a equipe de aspirantes. Não foi contratado para a equipe de aspirantes. E esse esforço, porque é necessário, um clube que chegou na Libertadores, em 5º lugar, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim você vai ver uma entrevista do presidente num canal de YouTube, e você vê os chats, todo mundo descendo a lenha, coitado, o Penedo não sabia que o apelido que o presidente do Fluminense tinha um apelido, e ele até leu um superchat, não tinha nada demais, mas ele leu o apelido do presidente e não sabia. Se ele soubesse que o presidente era chamado daquela forma, ele não teria lido, com certeza. Grande parte da torcida do Fluminense está insatisfeita com o trabalho do Mário Bittencourt. E ele faz muito por onde dessa rejeição por parte da torcida, mesmo com a campanha boa, mesmo com todos torcendo para que o trabalho dê certo, como eu aqui. Quero que o Fluminense vá para a Libertadores, quero que o Fluminense ganhe a Libertadores. Quero que o Mário saia da presidência, se Deus quiser, nas próximas eleições, ele saia como campeão da Libertadores, entrando para a história do Fluminense Futebol Clube, como presidente que conseguiu levar o clube ao título da Libertadores, porque o sucesso do Mário, as conquistas, os títulos que ele vier a conseguir, os elencos que ele montar e conquistar títulos por consequência, é para mim alegria, para a alegria de toda a torcida do Fluminense. Todo mundo sairá satisfeito, com certeza. O que não pode é o torcedor ser tratado dessa maneira, como um torcedor que não pensa. Logo quem, pô? Logo o torcedor do Fluminense. Logo o torcedor do Fluminense ser tratado como um ser não pensante, empurrar a goela abaixo do torcedor do Fluminense, que o Fluminense não tem um patrocinador master ainda, porque estão oferecendo abaixo do valor da nossa camisa. Gente, o Mário não conhece o mercado, não sabe a retração, o problema financeiro que as empresas estão passando. Não faz falta para o Mário 8 milhões de reais ano? Não faz falta para o Fluminense, para os cofres do Fluminense? Somar 0 com 0 é 0. Ao você somar 0 com 8 milhões é 8 milhões. Ajuda a pagar a folha salarial, ajuda a contratar o William Bigode, ajuda a contratar Roger Guedes, em que o Fluminense, cara, é um desanimador, tá esperando a situação dele lá no Palmeiras, como tá esperando também o Roger Guedes virou plano B. Se não der certo com o William Bigode, eu vou atrás do Roger Guedes. Só que tem um monte de clube interessado no Roger Guedes. Esse plano B, que é o Roger Guedes, pode ser plano A de um Atlético, de um Grêmio, sei lá, outro clube que estiver interessado pelo Roger Guedes. E o Fluminense fica nessa espera, contando lorota pro torcedor, contando conversinha. O Angione não explica por que trouxe o Rafael Ribeiro, porque não tem explicação. Ou tem explicação, mas essa explicação não pode ser divulgada. O presidente vem com um absurdo, dizendo que trouxe o jogador para a equipe de aspirantes, quando não trouxe. Então são isso, o torcedor é tratado dessa maneira. O torcedor do Fluminense não é bobo, é uma torcida inteligente. Mesmo com um cenário bem favorável dentro de campo, com uma classificação para a Libertadores, o torcedor está irritado com o seu presidente, porque o presidente se coloca numa posição acima de todos, em que não ouve o torcedor, afasta o torcedor do clube. Aí ele acaba querendo que o torcedor, esse mesmo torcedor que é tratado dessa maneira, que não vê a liberdade de ver um presidente sendo questionado sobre as suas burradas ou seus erros,
Ele pede para o torcedor se associar. Não vai. O torcedor não é bobo. O torcedor não quer se associar. Daí o número de sócios começa a despencar. Ao invés de trazer o torcedor para perto de si, trazer o torcedor para dentro do clube, se tornar um presidente mais próximo da torcida, ele se afasta. Aí, vai pedir para o torcedor se associar? Não, ninguém vai se associar. Ninguém quer abraçar um presidente que age dessa maneira, que trata o torcedor desta maneira, que não quer um contato direto com o torcedor, que não quer trocar ideia com o torcedor. O torcedor do Fluminense quer a verdade, quer a clareza. Por que contratou Rafael Ribeiro? Não custa nada. Não é vergonhoso para um homem admitir que errou. Não, uma avaliação errada. Pensei que o jogador fosse bom, o scout errou, vou avaliar, vou trazer mais gente para o scout, vou trocar o cara do scout, vou trazer outro, porque esse cara não entende nada de futebol, eu errei, foi fulano que indicou errado, não vou mais ouvir o que o fulano indicar. É simples, é dizer a verdade, porque trouxe um jogador que era notório lá no Náutico, que ninguém gostava do jogador, que o jogador já era ruim lá no Náutico, e não vai aprender a jogar futebol só porque pegou um avião de lá para cá. Mas não. Conta-se uma história e o torcedor vai se irritando e vai se afastando. Daí toda a entrevista que o presidente dá é o superchat ou chat, é críticas, reclamações, e o torcedor cada vez mais longe do clube, o número de sócios cada vez mais diminuindo, as pessoas não querem se associar, e o maior prejudicado é o próprio Fluminense Futebol Clube, não é nem o Mário, que há 3 anos ou 2 anos, ou quando tiver as eleições, vai será trocado, vai vir um outro presidente. Se ele se reeleger depois da reeleição, ele vai embora, vai vir um outro cara para ser presidente do Fluminense e ele vai cair no esquecimento como outros presidentes, como o Orcade, ninguém lembra mais quem é. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, ninguém é o Peter. O Peter só é lembrado por causa das dívidas e o Mário por aí será lembrado como um presidente que afastou o torcedor do clube. Chegou a hora do Mário ouvir essa gente e ser o mais simples, o mais claro e o mais verdadeiro possível com o torcedor do Fluminense, reconhecendo principalmente os seus erros. Pô, errei, então vamos consertar. É simples, isso aproxima, faz com que o torcedor se sinta acolhido e vê que o presidente é um cara que está tentando acertar. Mas não se colocar num alto, olhando de cima para baixo, o torcedor lá, como se o torcedor não tivesse importância nenhuma. Tem importância sim. O torcedor tem muita importância. Tem tanta importância que no dia que esse sócio torcedor despencar de uma forma violenta, como tem caído ultimamente, o clube fica impossível de ser administrado. Porque uma dificuldade tremenda para conseguir um patrocinador master, vive de permutas e sobrevive apenas de venda de jogador e sócio-torcedor. Quando acabar o sócio-torcedor, o número de sócios-torcedores diminuir a ponto de que ser um valor irrisório para sustento do clube, só vai restar o quê? Vender jogador da categoria de base. Aí, meu filho, é o fim imediato de um clube cheio de glórias como é o Fluminense. O Fluminense precisa sim de sua torcida. O Fluminense precisa da sua torcida para comprar camisa, para comprar calção, para comprar meia, comprar caneca, comprar ingresso, ser sócio. Essa torcida é que faz o Fluminense ainda estar de pé. Aquela torcida que vai e bota mosaico, que bota sua bandeira no Maracanã, que enche a arquibancada quando pode ter público e compra os produtos do Fluminense. Então, o maior consumidor de Fluminense é o próprio torcedor. O Fluminense precisa do torcedor para vender o seu pay-per-view. O Fluminense precisa do torcedor para vender sua camisa, seu copo, sua caneca, sua caneta, o seu ingresso quando voltar a ter público, se tornar sócio torcedor. O Fluminense precisa de sua torcida. E é inadmissível que o presidente se coloque numa posição que afaste esse torcedor para dentro do clube. No dia que acabar o consumismo ou consumo do torcedor sobre coisas do Fluminense, o clube acaba. Porque não existe clube de futebol, não existe Fluminense sem a sua torcida. O pilar do Fluminense Futebol Clube são os seus torcedores. Então, que o Mário repense esse comportamento, essa postura, esse afastamento do torcedor, principalmente esse tipo de entrevistas que ele dá, e se aproxime mais do torcedor, seja mais popular,
seja mais aberto, mais democrático com essa comunicação com a torcida, porque infelizmente, mano, devido à sua incapacidade ou à incapacidade de quem você colocou para conseguir um master para o clube, devido à dificuldade do mercado, da situação financeira do país, ausência de público, as empresas entrando em falência, devido a isso tudo, o Fluminense só tem um meio de se manter vivo, é trazendo o torcedor para dentro do clube, é fazendo com que esse torcedor se torne sócio, é fazendo com que esse torcedor consuma os produtos do Fluminense. E esse teu comportamento não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Rapaziada, eu fico por aqui agradecendo muito a sua atenção, pedindo que você deixe aquele like maneiro e se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Flui!